Perguntou se... Continua? Ah, tá. Porque é um tema que às vezes causa desunião, né? E aí é bem interessante que a gente tente pensar nisso como uma maneira de unir, né? Unir pensamentos que são distintos, mesmo porque minha intenção aqui é justamente mostrar um pouco de que, claro, a gente não pode responder por algo que é formado por muitas pessoas, mas que justamente por ser formado por tantas pessoas, tantas opiniões e tantas percepções, vale a pena ser analisado com um pouco mais de profundidade. Então, eu acho que essa oportunidade da gente estar conversando sobre isso aqui na Sanga é muito boa. Bom, então, assim, quando o Saulo falou do Comitê de Não Luta, né, eu achei isso bem interessante, mas ao mesmo tempo desafiador. Porque é complicado, às vezes eu digo mesmo por mim, em alguns momentos eu me pego fazendo conexões que eu acho que fazem sentido, outras que eu acho que não fazem sentido, e é super interessante que a gente abra isso para todos. Bom, o mais importante, né, que eu estava pensando desde que foi falado sobre a criação de um comitê e que a gente pudesse falar sobre esses temas que às vezes muitas pessoas consideram vesperos, né? Eu costumo dizer dessa forma, é justamente porque eu acho que muito do que vale é a nossa intenção. Eu acho não, né? Isso é uma coisa que eu acho que todos aqui temos certeza, né? Tudo vai das nossas intenções. E em muitos aspectos, às vezes, utilizam o nome de movimentos, como o próprio feminismo, para justificar, né, determinadas atitudes que, na verdade, não vão muito ao encontro do que se é no cerne mesmo, né? E aí, diante, né, desse mundo que a gente vive aqui agora, né, com tantos julgamentos, tantos pedestais, é bem interessante que a gente tente abarcar esses temas com seriedade e compreensão. E eu acho que a palavra-chave dessa nossa conversa é compreensão. Eu pensei em fazer uma coisa super acadêmica, assim, e tal, mas depois eu parei para pensar e achei que, na verdade, talvez fosse mais interessante a gente pensar em princípios que nos ajudem a compreender melhor algo que, às vezes, a gente olha com um olhar meio torto, né? Bom, então é a partir dessa chave, da chave da compreensão, que eu pego esse gancho, né, para começar. Que os movimentos de luta, eles nascem, historicamente, eles nascem a partir da necessidade de demonstrar uma compreensão de mundo, uma compreensão de mundo que ela é, na verdade, complementar àquela que é dominante, né? Porque, às vezes, assim como a gente vê a questão da luz e da sombra como coisas que não estão unidas, na verdade, eu hoje consigo ver tudo com muito mais complementariedade. E quando eu vejo, por exemplo, quando a gente fala de movimentos de luta, parece que a gente quer... Parece que uma revolução, né, digamos assim, falando de uma maneira ampla, parece que uma revolução ela só quer se separar. Mas, na verdade, toda e qualquer revolução, ela quer se separar para que o novo surja, para que o novo venha. E aí, sem julgamentos de que tipo de novo é esse, a nossa sociedade ela vive num eterno movimento, num eterno fluxo, que é o fluxo que a gente sempre fala, é o fluxo da nossa vida. E assim é com a sociedade. E às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de enxergar o mundo para além dos nossos olhos, porque assim, a gente vive em torno de, sei lá, quem vive mais hoje em dia vive até os 100 anos. Então, assim, o que são 100 anos, né? Diante de toda a história do mundo, toda a história, por exemplo, pegando já um gancho mais próximo da sociedade que a gente vive hoje, que é a sociedade na Europa, a sociedade ocidental ou ocidentalizado como nós somos, né? Que é a nossa maior influência. Então, por isso que é importante essa compreensão daqueles que lutam, como aqueles que às vezes não veem uma saída diante daquela situação que se vive, diante daquele aspecto em que se vive. E aí é a sobrevivência nesse mundo, né? De muitas pessoas. E isso faz com que as pessoas acabem
trazendo para si uma responsabilidade e muitas vezes acabam pagando, né, por uma causa, acabam pagando com a própria vida, né? Veja, uma questão que é de sobrevivência às vezes leva à morte. Geralmente é porque essas pessoas veem o mundo para além um pouco da linha do tempo dela ali. Mas eu não estou julgando sobre isso estar certo ou isso estar errado. Não é disso que se trata. Não é disso que se trata o nosso assunto aqui hoje. Um ponto que eu acho bem interessante de ser ressaltado é que às vezes a gente encara os movimentos como a partir de momentos que chamam atenção. E momentos que chamam atenção muitas vezes são momentos de violência, seja violência verbal, seja violência física, e aí tanto a violência no sentido de quem, aí usando palavras bem políticas mesmo, tanto de quem oprime quanto de quem é oprimido, né? E aí a gente acaba encarando, né, de uma maneira rasa, como se todos os movimentos, o movimento LGBT, o movimento antirracista, o movimento feminista, como um movimento de ódio. Só que se a gente voltar um pouquinho na linha do tempo, e eu acho bem importante a gente voltar um pouquinho na linha do tempo, a gente consegue perceber que as perspectivas, quer dizer, para isso a gente nem precisa voltar, mas olhando hoje a gente consegue ver que as perspectivas distintas causam incômodo nas pessoas, né? Talvez o advento da internet traga isso para a gente consegue ver com mais frequência, né? E o movimento feminista, assim como o antirracista, assim como o movimento LGBT, o que ele demanda, na verdade, é igualdade. Igualdade dentro das diferenças, né? Ou seja, aceitar as diferenças, todas as diferenças. Aceitar a autodeterminação das pessoas, né? E dentro de um prisma que a gente está aqui pensando num sentido de um grupo de luz, é pensar que justamente cada um tem o seu lugar nessa teia e todo mundo está interligado, né? E aí, falando, né, voltando um pouco a essa questão da história, é difícil dizer quando nasce o feminismo. Não tem uma data. O que fundou o feminismo foi tal coisa. Na verdade, o feminismo ele é dividido em 3 ondas, que é a primeira onda, a segunda onda e a terceira onda. Uma das principais autoras que eu acho bem interessante, porque eu falei que eu não ia falar muito de questões assim, mas é só essa autora, que é a Mary Wollstonecraft. Ela é até a avó do Frankenstein, porque a filha dela escreveu o Frankenstein, a Mary Shelley. Ela escreveu em 1792 e o livro dela é muito interessante, se chama Reivindicação dos Direitos da Mulher. Vou até mostrar aqui. Ela é considerada, essa capa inclusive é muito bonita, ela é considerada a primeira feminista. O que é uma determinação meio a esmo, porque é muito difícil você dizer, né? Quem foi a primeira mulher que lutou em favor das mulheres, né? Usando ainda essa denominação. Mas ela escreveu nesse livro questões bem específicas sobre a sociedade. E ela não culpa o patriarcado isoladamente, ela não coloca a culpa nos homens. Ela pensa na sociedade como um organismo ali. Claro que eu estou falando também de uma interpretação minha que foi um pouco mais aprofundada se a gente for falar só de política. Não é bem assim, mas... Porque, na verdade, quando a gente fala de política e de sociedade, a gente já está analisando tudo como um corpo, né? A ciência social, ela é basicamente isso. Ela analisa a sociedade como una, né? Ainda que com as suas diferenças. E aí, como o organismo, né, é a sociedade. E aí ela vê essa sociedade como problemática desde a sua raiz, né? Ela percebe que muitas questões estão na família, porque a educação é distinta entre homens e mulheres. E aí, às vezes, eu sei que a maioria das pessoas que tem um pouco mais de acesso a informações, né, sejam aqui na Sanga ou de uma maneira geral, compreendem o papel da educação, né, o papel da atenção, o papel da educação. Mas isso não acontece com todo mundo. E a verdade é que, principalmente no século XVIII, as pessoas não davam tanta atenção à educação, ou na verdade davam, porque a educação ela era para ser desigual, né? Quando a gente fala de diferenças, a gente fala de diferenças de acesso.
as mulheres têm menos acessos do que os homens na sociedade, né? Em espaços da sociedade, em espaços de tomada de decisão coletiva. Eu nem vou usar a palavra poder, porque eu acho que a disputa de poder é algo meio complicado de ser tratado aqui, mas digo na questão de decisões mesmo. As mulheres acabam sendo criadas em boa parte das sociedades como indivíduos não autônomos. No limite, a gente pode dizer que as mulheres elas não eram cidadãs. E as mulheres, então esse movimento feminista ele nasce, né, no século XVIII, desde a Revolução Francesa. Lembrando, a Revolução Francesa, o lema dela era liberdade, igualdade e fraternidade. Mas igualdade, fraternidade e liberdade para quem? Porque muitos autores, algumas autoras brasileiras, inclusive, chegam a relembrar que algumas das mulheres que participaram da Revolução Francesa, junto aos homens, principalmente no começo, foram guilhotinadas no final. E foram guilhotinadas porque elas também queriam escrever um documento que fosse dos direitos universais das mulheres, porque o documento é dos direitos universais do homem e do cidadão. E a mulher não era homem, a mulher não era cidadã. E é interessante a gente pensar na importância da cidadania, porque dentro da sociedade, dentro dessa estrutura que a gente vive hoje, desse teatro montado aqui, essa cidadania, ser cidadão é você ser um membro completo de uma sociedade. Então, as mulheres não eram membros completas de uma sociedade. Ao fim e ao cabo, é aí que se chega. E isso não é muito longe da gente, né? Isso tem 200 anos. E 200 anos não é muita coisa. 200 anos é pouca coisa. Isso traz um lastro, né? E aí eu estou falando de um desenvolvimento social voltado especificamente para as mulheres de classe média, né? Mulheres de classe média e mulheres ricas. Se a gente for pegar outras questões, por exemplo, a classe, a situação dessas mulheres era ainda mais complicada. E aí, muitos autores nesse período que começaram a defender os direitos da mulher, sejam mulheres ou homens, eram também abolicionistas. Ou seja, a causa das mulheres se aproximava e muito da causa da anti-escravidão, né? Quando se via que era uma injustiça tamanha que uma sociedade fosse fundada com bases na escravidão de um povo que era retirado de seu continente. Então, eram percepções, eram princípios que norteavam esses autores, e princípios muito claros de que as pessoas devem se autodeterminar, né? Não no sentido totalmente individualista, no sentido de que os indivíduos fazem o que querem, mas no sentido de que, pensando no todo, pensando no geral, a liberdade é o maior bem de qualquer ser humano aqui, a liberdade social, né? É bom que isso fique bem, bem claro, assim. Bom, eu vou me adiantar um pouquinho, porque eu não quero me estender muito, porque eu acho que o interessante é que a gente troque, né? Mas aí, como eu falei, o feminismo, né, isso é algo que muitos na internet é fácil de achar, mas o feminismo é dividido em 3 ondas. Essa primeira onda nasce no século XVIII e depois, né, vem o movimento sufragista, que é de direitos políticos, para que as mulheres pudessem votar. A segunda onda eu acho super interessante, porque a segunda onda ela nasce, né, no movimento dos direitos civis. E junto ao movimento dos direitos civis é quando, no Ocidente, o movimento hippie também começa a ter uma maior visibilidade. Muitos movimentos de luz, né, inclusive, passam a crescer muito nesse momento. E eu acho interessante pontuar isso, porque a década de 60 e a década de 70 foram momentos do século passado, foram momentos de contestação. Todos são estudados no bojo do tanto o movimento hippie, quanto o movimento feminista, quanto o movimento antirracista, são estudados pelas ciências sociais como movimentos contestatórios. Porque, na verdade, o que a gente está fazendo é, de fato, contestar a sociedade como ela é posta para a gente hoje, né? Como, muitas vezes, nós nos obrigamos a nos adequarmos a padrões muito específicos, a crenças muito específicas, né? Que nos prendem, que não nos deixam fluir, que não nos deixam nos movimentar. A terceira onda do feminismo já é a partir da década de 90, que é quando as pessoas começam a conhecer mais o feminismo, e aí a gente chama agora o período da internet de
Primavera das Mulheres, ou Quarta Onda do Feminismo, é uma coisa meio confusa porque está acontecendo ainda. E é nela que, na verdade, a maioria das pessoas passa a ter contato com o feminismo, e aí a gente começa a passar a analisar, porque a internet muitas vezes faz isso com a gente, né? A internet é uma ferramenta maravilhosa, a gente está aqui agora conversando graças a ela. Mas ela é uma ferramenta também que exacerba muitos sentimentos. E é claro, a política é um ambiente muito pesado, assim, né? Existem uma coisa que o Saulo já falou uma vez, que é a questão dos partidos, né? Ele falou, se fosse bom, não era partido, era unido, né? E, de fato, a política parte as pessoas, né? Por questões de ideias divergentes. E aí, o advento da internet, hoje, tem sido um desafio para quem estuda política, porque tem sido um momento em que as pessoas têm ido mais para extremos. Eu não digo radical, porque radical vem de raiz. E ser radical não necessariamente é ruim, mas eu digo extremos, porque extremos é quando você não ouve mais o outro, quando você passa a analisar aquilo a partir de uma experiência que você teve e você não quer se abrir àquilo. E a internet tem causado isso. E essa quarta onda do feminismo, né, digo entre aspas porque ainda não está colocado esse nome, é ela justamente quem acaba exacerbando muitas percepções das pessoas e muitas percepções negativas das pessoas. Veja, eu não estou dizendo que em nome do feminismo as pessoas não falam absurdos. As pessoas falam absurdos em nome de tudo, até de Deus. Então, é só essa tentativa da gente, justamente por esse excesso de informações, que a gente consiga meditar um pouco mais sobre as causas, né, das pessoas levantarem determinadas bandeiras e, às vezes, até passarem a ter uma vida mais pesada por conta dessas bandeiras. Deixa eu só ver aqui mais alguma coisinha que eu tenha anotado. Sim, sobre essa questão, né, dos movimentos de contestação, uma coisa que eu já venho pensando há algum tempo é que a nossa ignorância é que não deixa ver o quanto tudo realmente é a mesma coisa, né? E aí os movimentos de contestação, na verdade, eles contestam por meio de palavras diferentes, tudo que é, na verdade, complementar, eles contestam as mesmas coisas, né? Que são essas obrigações, essas crenças que nos limitam. E, bom, nessa questão do apelo, eu falei, é que eu já fui me adiantando, eu fiz um guiazinho só para não me perder. E aí, um segundo ponto. Só um instante. Tá, mas aí tá, né? Eu falei da história. Mas por que observar, né, o mundo através de uma tela do passado? A gente não tem que viver o presente? Mas é porque, na realidade, eu tenho o hábito de olhar muito a linha do tempo, assim, como, né, falei agora há pouco, como uma coisa para tentar ser mais palpável. Porque se a gente pensar só na nossa vida, no nosso tempo aqui é pouco, né? E aí, na realidade, para mim, olhar para a história de maneira mais ampla é ela que nos permite conhecer o presente, agir da melhor maneira possível no presente. Não é um apego ao passado, não é um apego ao que outras mulheres viveram, ao que outros povos viveram, mas sim uma forma de compreender de que forma o mundo, de que forma eu devo agir, né? E de que forma o mundo pode continuar o seu fluxo ao invés de continuar preso, inclusive, a questões do passado, né? E aí um segundo ponto crucial é o ponto da autoviolência, que eu pensei bastante sobre isso também. Primeiro ponto, isso da gente pensar nos movimentos não como nascentes a partir da violência, mas não negando que a violência de fato exista. E uma que eu penso bastante é a autoviolência. A verdade é que todo mundo vive, né? Aqui, a gente, né? Meros mortais aqui, a gente vive, né? Tendo mecanismos de fuga, né? E a autoviolência é um desses mecanismos de fuga. E assim, na minha percepção, isso engloba toda a questão da unidade, porque quando essas dores, né, são dores individuais, em determinadas situações, elas são acolhidas com mais facilidade pelos outros. Mas quando são dores sistemáticas, coletivas, quando são dores
sociais, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade sobre isso, né? Porque se a gente está interligado, então essa dor também é de responsabilidade minha, não é uma dor de outra pessoa, né? Não é uma dor do outro. E aí, nesse caso, é preciso que a gente, nesse caso, no caso do feminismo e de tantos outros movimentos, é preciso que a gente tome a nossa responsabilidade sobre isso, né? Sobre tudo que acontece. E aí entra aquela questão também que o Saulo sempre fala, que é do namastê seletivo, né? Porque aí também é muito fácil a gente... porque a gente às vezes julga. Ah, mas essas pessoas estão numa frequência tão pesada, né? E aí, qual é a nossa responsabilidade sobre isso, né? Não que a gente precise publicizar as nossas responsabilidades necessariamente. Talvez você não seja uma pessoa que queira levantar bandeiras e tá tudo bem, né? Só que também tá tudo bem que as pessoas vejam essa necessidade. E é por isso que eu acho importante que toda a conversa, toda a nossa percepção e a nossa acolhida, quando a gente vai tratar desses temas que são muitas vezes complicados, venha a partir dessa compreensão, desse desejo de compreensão, dessa abertura, né? Porque talvez, né, aquele que luta, aquele que sofre e aquele que oprime, eles estejam tocando, né, o papel deles nesse teatro, nessa ópera, né, com o objetivo de mostrar para a gente algumas coisas que a gente às vezes insiste em não ver, né, que tem a ver com as nossas ações em coletivo. Eu costumo dizer uma coisa, em diária sempre ouvi isso, que é para tratar a doença, a gente precisa saber qual é a doença, né? E com a sociedade é a mesma coisa. Se a gente não fala de determinados problemas, é muito difícil que a gente resolva eles aqui, nesse mundo material como a gente vive hoje. É necessário, hoje é necessário que a gente fale sobre determinados assuntos e não que a gente esconda eles embaixo do tapete, porque a sociedade ela está sempre em movimento e como tudo que é fluido, a gente tem que se movimentar com ela, né? E aí, vou ler só não é um trecho longo, é só bem, bem curtinho mesmo, que essa autora que eu falei com vocês, a Wollstonecraft, escreve, que ela fala o seguinte, ela pega um trecho do Rousseau, que é alguém que ela critica bastante, e ela fala: eduquem abre aspas, é uma fala dele, eduquem as mulheres como os homens, disse Rousseau, e quanto mais se parecerem com o nosso sexo, menos poder terão sobre nós, fecha aspas. E aí ela diz: isso é exatamente o que pretendo. Não desejo que tenham poder sobre os homens, mas sobre si mesmos. Então, é interessante que a gente observe que às vezes a reação, por mais feia que ela pareça, às vezes o objetivo dela não é oprimir, e sim sair da opressão. Às vezes só não é o melhor caminho. Acho que bom, é isso. Agora a gente pode conversar e é isso. Queria falar um pouquinho. Por muito tempo, qualquer tipo de luta me causava uma estranheza, de certa forma, não sei, dentro da minha experiência ou da minha personalidade, né, do que eu construí com o meu pessoal, isso era um estranhamento e talvez uma resistência. E a partir da abertura, tudo isso foi ficando muito mais compreensível, de certa forma, né? E aí eu entendi muito a partir das conversas que eu tenho com a Bárbara, que ela é minha amiga pessoal, assim, a necessidade da luta e a necessidade dessa manifestação e a legitimidade da essência de onde surge isso. E aí o que acontece no meio do caminho que as coisas começam a ficar confusas, que começa a surgir a distorção do movimento. Hoje, através da minha compreensão, através da Sangha, através dos apontares do Saulo, fica claro para mim que é um movimento da pessoalidade. Que enquanto a gente tem pessoalidade,
terá distorção. Porque a partir da pessoalidade existe um e o outro. E nessa dualidade de um e outro, sempre vai existir certo e errado, bom e mal, opressor e oprimido. E não que não exista, porque existe dentro de uma narrativa, nós vivemos em narrativas no momento aqui, dentro dessa manifestação, é assim. Mas, essencialmente, quando eu tô ferindo o outro, eu tô ferindo a mim mesma. E é por isso que fica claro para mim que eu sou o outro. Fica claro também que todos nós estamos cheios de crenças e conceitos. Não importa o lado, se a gente for falar de lados. E todos nós estamos nesse caminho em desconstrução. Então a distorção acontece exatamente nesse momento, onde eu me percebo como um e vejo o outro, que não é, na verdade, o outro, como outro. Daí surge a nossa ideia, a partir do Saulo, de manifestar essa não luta. Entender que a gente precisa trazer essa luz para o movimento e expandir ela quanto a gente conseguir, o máximo possível, para que se compreenda que não existem dois lados. A mulher foi criada num conceito machista, numa cena machista. Eu me vejo ainda com pontos machistas. Porque tudo isso foi enfiado na gente. É um programa. Ainda vejo, hoje já me desconstruí em muitos sentidos, mas ainda vejo pessoas que ainda estão muito, mulheres ainda muito colocadas nesse papel. E uma vez, no livro do Osho, ele fala o quanto a mulher foi afastada desse espaço de fala, num sentido até de apenas estar no lugar de mãe, de uma gravidez após a outra. E dentro desse cuidado, dentro desse papel, desse arquétipo, não sobrava espaço, nem para o meio espiritual, nem para nenhuma outra coisa. Além dela não ter espaço para isso, ela não tinha também tempo para isso. E aí, entrando um pouco no que eu entendo hoje sobre o feminino traz para a gente a manifestação da cura, do acolhimento, da intuição. E aí, trazendo para um contexto da unidade, todos nós temos os dois lados, o feminino e o masculino, o positivo e o negativo, porque somos um. E por isso estamos integrados, sombra e luz, em uma coisa só. Mas aí eu percebo que a nossa mente ela não consegue entender muito bem isso, porque ela é dual, então ela vai, julga, e entende as coisas como separadas, não consegue perceber que é uma coisa só acontecendo ao mesmo tempo, sem lados. E aí hoje aqui a gente começa esse processo de como clarear isso, como expandir essa visão, como entender melhor isso e como trabalhar o movimento de uma forma inteira, de uma forma unida, universal, entendendo que estamos todos envoltos em crenças e precisamos jogar fora cada pedacinho, cada coisinha que a gente foi acumulando, para perceber que quando eu olho para você, quando você olha para mim, é a mesma coisa aqui acontecendo. E da minha boca, da boca da Bárbara, de todas vocês, de todos vocês, sai um pedacinho da fala de Deus, se complementando a cada momento. Não é minha fala ou a fala de alguém. É simplesmente uma coisa só.
acontecendo e se unindo aqui nesse momento, trazendo a clareza para todos nós ao mesmo tempo. E é isso. Quando eu estou ferindo o outro, né? Estou ferindo a mim mesma, né? Mas qual que é o ponto que eu estou me ferindo? Qual que é esse aspecto dentro do feminismo onde a gente está se ferindo como homem e como mulher? Qual que é esse olhar para essa individualização desse contexto, desse eu aí pessoal? Esse olhar principal para a gente, para depois a gente expandir dentro das outras histórias. Qual que é esse contexto que me coloca em um local de igualdade com o homem, me ferindo cada vez mais através de algo que é diferente. Que essa que é a interação. É o respeito por essas diferenças. Só assim se torna a totalidade. Quando a gente pensa que o belo é essa total igualdade, faz parte dessa utopia, desse jogo. E essa unificação, essa totalidade, ela só está presente quando a gente consegue enxergar todas as diferenças e saber interagir com ela. E como eu posso interagir com essas diferenças a partir do meu olhar pessoal para a minha história, para o meu contexto de existência. Qual que é o ponto que eu ainda estou me ferindo para tentar me igualar, para me esticar dentro dessa permissão inexistente? E que esse olhar seja sempre para as nossas feridas, né? Nossas feridas pessoais, como homem e como mulher. E que essa ferida, que esse medo seja o guia para essa luz e para esse entendimento. Porque se algo dói aí, se algo quer ser igual ao outro, nesse processo de comparação, é para esse algo que a gente tem que olhar, né? Esse algo que a gente chama de sombra, que nada mais é do que a nossa luz, que vai nos guiar. Porque é esse medo e é essa dor que tem que nos guiar para um lugar mais iluminado. Então esse é o nosso facho de luz. É aí que a gente traz a interação e a integração.
Se alguém sentir de falar alguma coisa, através do teu olhar para esse contexto, esse feminismo, essa luta das mulheres, essa luta dos homens, qual que é a sua luta pessoal? Que a gente possa compartilhar um pouco dessas histórias para a gente poder integrar cada vez mais e descortinar cada vez mais. Existe uma desconexão tão interessante através de toda a humanidade. E quando a gente fala, né, do feminismo, dessa dor da mulher, que vem muito forte também, que é quando a gente começa a ir se desintegrando da nossa essência, que é onde a gente vai se aquietando, vai murchando, e a gente já não escuta a voz da intuição. E essa intuição, ela está diretamente ligada na energia do sagrado feminino. E quando essa frequência está equilibrada, tanto a mulher quanto o homem, né, trazendo isso para o contexto do corpo humano, a gente tem uma integração através dessa intuição, né, que é esse salto de fé, onde a gente vai vivenciando a nossa existência através dos sinais, através dessa escuta do coração. E essa desconexão, ela está tão forte, e ela é um dos principais fatores dessa transição planetária que a gente está vivenciando, dessa saída da terceira dimensão para a entrada da quinta dimensão, né, desse estado de existência, né? Ela é algo que é muito natural. E através de todo essa manifestação natural, estamos cercados de luzes e de informações. E essas luzes e essas informações físicas terrenas nos cala, nos tapa os ouvidos e o olhar. Para resgatar esse processo, é preciso viver novamente na escuridão. Tanto na escuridão física, como na escuridão interna.
onde a gente volta a acessar, através dessa manifestação da energia do sagrado feminino, essa intuição em integração com toda a humanidade. Que a gente saiba a transitar no escuro físico da nossa existência, em integração com toda a nossa escuridão mental. Que a gente feche os olhos e a gente ouça o nosso ruído. Através desse ruído, que a gente possa ouvir o nosso silêncio. Dentro desse espaço, desse silêncio, dessa escuridão, a gente vai ecoando toda a manifestação do feminino sagrado, dentro dessa conexão terrena do feminismo, que nasce através de uma luta em busca de algo que, através dessa conexão, que foi se desconectando ao longo da jornada, por querer ser igual. Igual a algo. Igual ao poder de controlar tudo e a todos. Onde no espaço da intuição, nada se controla, apenas existe. Que possamos retornar para esse espaço de integração, e não de aniquilação da figura do homem. Desse homem interno que está presente em nós. Que ele possa estar vivo através de toda a sua manifestação amorosa. Ângela, uma coisa que você falou agora é a questão dessa busca de ser igual a. É interessante a gente pensar nisso, eu acho, porque assim, tem alguns vieses dentro disso, e um ponto que é bem interessante da gente ver de como a gente se organiza tem a ver com a própria ciência, né? Porque a ciência, ela é a desvalorização da intuição, né? O método científico, seja em qual área do conhecimento for, o método intuitivo, né, dentro das pesquisas, ele existe, mas ele é bem desvalorizado. E é interessante a gente pensar, né, sobre todas essas histórias, né, que a gente conhece de dores das mulheres, né, com a perda, inclusive, da própria questão do seu corpo, com pílula, enfim, formas não
enfim, que acabam indo um pouco além do que é o nosso corpo aqui em Terra, é pensar o quanto esse conhecimento das mulheres, né, essa energia feminina, né, que pode estar em todos, mas como esse conhecimento ele foi sendo desvalorizado por todos. É isso, eu não estou aqui fazendo uma culpabilização de uma pessoa ou de um grupo, né? Mas é interessante observar isso. Hoje aqui a nossa maior intenção é que a gente possa interagir e, através de várias falas, a clareza se fazer mais presente. Então, vamos tentar interagir mais. Como é o contexto do feminismo para você? Dentro da sua narrativa? Dentro da sua sexualidade? Sexualidade não, né? Do sexo. Como numa visão de narrativa masculina ou feminina. Como é para você? A gente está aqui hoje falando sobre feminismo. É interessante que a gente possa ouvir. Então, o meu convite é que abre o microfone, que a gente possa conversar. Oi, gente, boa noite. Eu quero trazer algo que me veio durante esses instantes de silêncio, antes da fala da Angélica e da Bárbara, trazendo um entendimento sistêmico para isso. Porque é interessante que dentro de um assunto como esse, o sagrado da unidade e o feminino e feminismo, né? Questões que são tão fortes, a gente tenha tido esses instantes de silêncio, e me veio muito forte o feminino que se cala, o feminino que foi calado e o masculino que também foi calado, também impedido de algum modo a expressar-se de forma natural. E a gente tem homens e mulheres aqui falando sobre o sagrado da unidade. Dentro desse contexto do feminismo, né? Mas é isso, me veio muito forte essa questão da mudez, né? Inclusive a minha mudez, como uma dificuldade de expressão ou ainda mais como se fosse um impedimento. Você não tem que se expressar. E isso eu estou falando de um movimento sistêmico, né? Eu estou falando de uma questão, a gente está falando aqui, abordando a partir de um aspecto espiritualista também. Então, contextualizando toda uma história que temos aí para trás, né? Não só de algo recente aqui, de pais, mães, mas de histórico, milenar, né? Então, essa mudez ela é muito presente, talvez em vários momentos do nosso dia a dia. Não só quando a gente está falando do feminino ou do masculino, explicitamente, mas em outros contextos onde a gente se cala em algumas situações do dia a dia, mas que há um aspecto
escondido por trás dessa mudez, que talvez venha desse contexto do feminino que se calou ou do masculino que se calou. E aí, como o Saulo sempre fala também, né, da questão do orar e vigiar, mais uma vez a gente traz isso, né? Porque cabe realmente a cada um de nós esse orar e vigiar para perceber em cada situação do dia a dia quando é que esse masculino se cala, quando é que esse feminino se cala, quando é que esse masculino e esse feminino não se expressam naturalmente. E por que isso acontece? Ou mais ainda, como eu posso transformar isso? Porque talvez não importe muito porque isso acontece. Mas a autorresponsabilidade, né, que a Bárbara trouxe no início, me faz entender que, na verdade, a gente precisa transformar, e essa transformação precisa partir de mim, inicialmente. Trazer essa autorresponsabilidade, né? É isso. Então, a partir disso tudo, me veio que, nesse contexto de não luta, a gente olha para a gente mesmo, dentro desse orar e vigiar e desse observar-se, dessa autorresponsabilidade, e se percebe com as nossas dores, os nossos incômodos, e como a gente se relaciona com o outro a partir disso. E sempre, sempre, sempre é realmente a partir desse olhar e dessa autocompaixão, desse auto-amor, que a gente começa a ter compaixão pelo outro. E todo esse processo começa a se tornar mais simples, mais claro. Sem todas essas máscaras, sem todas essas camadas de proteção, sei lá.
como a gente se julga e como a gente julga o outro é muito parecido. É a mesma coisa, né? São todos os conceitos que a gente criou. Do que é aceitável ou não. E para mim, estamos todos nós inseridos em ter calado a nossa própria voz. A voz do coração. Homem e mulher. Ser. Traz um pouco da fala de vocês, o que vocês estão sentindo no coração. Senão a gente termina aqui. Tá bom, falar um pouquinho então, Indy. Eu acho que é muito importante, né? Acho que uma das coisas que eu estou participando é bem para aprender, né? Para saber, né? De todas, acho muito importante que a Bárbara disse no início, a questão do feminismo, a luta e tudo mais, ela está bem inserida num contexto que ela tem a ver com todas as lutas, né? Também com racismo, a questão de sexualidade, feminismo e tudo mais. São lutas mais para a integração, para poder ser, para estar juntos e tudo mais. Então tem todas essas lutas. E né, na proposta da gente fazer um coletivo de não luta, pelo que eu vi, estou aprendendo e tudo mais, acho que uma das coisas que é muito importante é o conhecimento, o saber da origem, do porquê que existem essas lutas, né? O porquê de onde que veio, o porquê que está acontecendo e tudo mais. Eu senti isso, né, na fala da Bárbara, ela trazendo toda essa, contextualizando e tudo mais, até para a gente, acho que é inerente a nós, ao nosso ego, o tempo inteiro a gente está julgando, né? Então, quando a gente vê o pessoal fazendo algum tipo de luta, você está julgando, né? Porque às vezes a gente não tem um poder de fala, então você às vezes não entende o porquê que está acontecendo aquilo. Então, acho que é questão do entender, conhecer, saber de onde veio a origem daquilo, ajuda a gente a compreender e a gente até a praticar a não luta em prol dessa luta, né? Porque por você ser empático também, né? A pessoa está lutando, está levantando a bandeira, ela está lá e você, a primeira reação que vem, aquela reação mesmo, né? É uma ação e uma reação. Você vê a pessoa lutando e na hora você já se arma, na hora você, opa, aqui tá lutando, né? Vamos, good vibes, paz e amor, mas você entendendo o porquê da luta, faz você contextualizar e você até chegar a conversar, interagir e entender e também até querer praticar não luta sobre aquilo, né? Sobre a integração, sobre sermos iguais, né? Porque tem uma coisa que também tem um contexto, tanto de um lado espiritualizado quanto do não espiritualizado, o contexto do todo, né? Que você está lutando, mas está lutando, eles estão lutando, mas sou eu também que estou lá na luta, eu não estou lutando, mas é eu que estou aqui, ele está lá, nós somos todos um nesse sentido. Mas eu acho que uma coisa bem importante que ajuda muito a não luta é trazer a informação. E até para a gente poder nos posicionar, para poder estar conversando com quem está na luta, né? Até para poder estar trazendo também uma fala mais amorosa, uma fala mais da compreensão, da conversa, desse tipo de coisa. Então, assim, hoje, como é o nosso primeiro, né, encontro, né, dessa comitê de não luta e tudo mais, achei bastante importante a questão do conhecimento, né, que foi trazido no começo, até porque eu acho que eu estou num processo de aprendizado sobre isso, né? Não só isso, mas com todas as lutas que estão acontecendo para a gente estar trabalhando na não luta. Então, esse que é o meu sentimento, que é tá entendendo, aprendendo, para eu poder também estar trabalhando a não luta, para poder estar trazendo, para poder sermos juntos, para podermos estarmos iguais, né? Com a equidade que todos nós merecemos, né? De todos os lados aí que estão em cada grupo, que no fundo é um só. Então, acho que é isso que eu senti hoje nessas falas. E eu acho que o silêncio também fala por si só. Acho que muita gente o liquidificador tá ligado, né? Eu acho que foi isso que aconteceu. E
que é interessante, né? Como que a informação ela é importante, né? Ela é essencial, né? Você obter informações. Eu acho que o meu maior movimento do feminismo, assim, em toda a minha existência, foi eu ser protagonista do meu parto, dos 2 partos que eu vivenciei, né? Que é completamente político, é completamente feminista, você poder se empoderar e sair de todo um sistema que é dominado pelos médicos, dominado pelo homem, né? Onde você coloca uma mulher deitada para poder ter filho e o homem vai te orientando, o médico vai te orientando, né? E é um contexto que veio através do homem, né? Tirar a mulher da cena do parir em casa, de estar em casa, onde ela acessa todo o seu poder ali para passagem de um portal, né? Que é esse portal de passagem, de chegada aqui na Terra, né? Então a figura do homem, a figura desse médico que trouxe esse contexto, e isso é muito recente, né? Se não me engano, tem o quê? 40 anos, né? Que o parto passou a ser completamente hospitalar, né? É algo muito novo. Então, foi o maior ato de feminismo, assim, foi através de informações e de saber que eu poderia acessar todo o poder que tem o meu corpo ali e romper com todas as crenças, todos os padrões e todas as informações que eu tinha acesso antes a isso, né? Antes desse acesso, dessa essência de algo que já é natural, né? Então eu tinha informações mundanas de como poderia ganhar um bebê que para mim não cogitava, não existia essa informação de um bebê nascer em casa nos tempos de hoje. Para mim a bolsa rompeu, correu para o hospital, né? E são informações completamente distorcidas, né? Então, meu maior ato do feminismo foi isso, foi adquirir esse tipo de informação que, na verdade, é um acesso do essencial, né? Do que já está dentro de nós. É acessar essas informações que estão em nós, não somente essa informação externa. Porque a informação externa hoje nos leva para essa luta. Então, acessar informação interna, para a gente poder se desvincular dessa luta. Porque se a gente só vá para a informação externa, a gente vai adquirir um lado. E aí a gente entra para esse jogo de luta. Né? A partir do momento que eu me informei ali, que eu peguei todo o acesso, né? Que eu sonhei, que eu intuí, que eu agreguei com outros sonhos que o Saulo teve, e a gente falou, gente, é isso. A gente não brigou com ninguém, a gente não foi brigar com o hospital, não, então tem que ser isso, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, a gente se recolheu e a gente vivenciou o que precisava ser vivenciado, através da informação interna que veio, que já está aí, né? Então, que a gente possa acessar esse tipo de informação, que é esse tipo de informação que a gente não julga. A gente simplesmente abraça o outro. A gente abraça a nossa causa. Quando Sueli falou sobre a questão da voz calada, eu lembrei de um poema que eu escrevi logo depois do assassinato do George Floyd, né, os movimentos antirracistas, mas eu acho que combina para o todo, assim, né? Foi voltado mais para a questão antirracista, mas eu acho que pode servir para o todo. O nome é Poeira. Inspirar o ar empoeirado nestes dias é colocar dentro do corpo a sujeira de outros tempos. O corpo sente a umidade que paira sobre o ar, sujeira fétida, escondida sem cuidado em cada canto que se vá.
debaixo do tapete, atrás dos armários, mas quando o vento do novo chega, ainda que como brisa mensageira, nada escondido permanece lá. Partículas de poeira do passado impregnam a respiração e a visão. Arde quando tocam as narinas e os olhos. Parece aço que corta a pele sensível do rosto de dentro para fora. Primeiro sobe, depois desce. Incomoda, causa dor. Dói da cabeça à garganta e dali faz força para sair. A voz calada não aguenta mais ser represada. Jorra num rompante. Um rompante de mágoa, dor e angústia. O espirro alto e cheio de germes vem do âmago de cada ser. Brota e esguicha. Respinga. O processo de limpeza é cansativo. Mexe com as estruturas das moradas, da casa, do corpo, dos corpos e quantos corpos. Me falaram que ele é um pouco incômodo, mas acho que a intenção era mais ou menos essa mesmo. Talvez o incômodo às vezes é necessário, né? Não tá saindo seu som. Por que será? Poxa, cadê? Tenta um fone. Não tem. Oh, poxa vida. Gabi tá sem som. Tentamos. Na próxima vez, esteja com som, por favor. Queremos te ouvir. É verdade. Ou pode escrever, a Isis deu uma boa ideia. Faz um textão aí que a gente lê. Manda por áudio para alguém e põe para tocar aqui.
Vou colocar aqui. Aí vocês me falam se dá pra ouvir direitinho, tá? Oi, gente. Na verdade, eu tô sem áudio já há alguns encontros, assim, é uma questão aqui entre o computador e a pessoa que tá aqui do outro lado, que não soube resolver o problema ainda. Mas não vou nem prolongar aqui na... Eu acho que eu vou ter outros momentos para poder compartilhar. Ainda mais depois desse poema maravilhoso da Bárbara Gil, né? Ai, minha xará de sobrenome, eu achei incrível e achei fantástica também essa percepção, a fala da Angélica sobre o experienciar e acessar o que a gente já tem, né? Porque pegando aí ao longo da história da humanidade mesmo, né? Lá nos primórdios, a mulher, enquanto procriadora, né? Ela era endeusada. Antes do homem saber que ele também fazia parte desse processo de criação não, né? Do processo de gerar uma criança, a mulher era tida como deusa, ela era responsável, né, por toda essa questão do cuidado maternar, Desculpa. gerar, extremamente valorizada por isso. E quando percebeu-se que ela não fazia isso sozinha, foi tirado, né, do homem, mas eu acho que ao longo do tempo o ser humano ele tem, para mim, uma das maiores falhas do ser humano é justamente essa de competir, de querer ser melhor. E o que eu percebo hoje é uma grande dificuldade de abertura, de ouvir para o novo, né, de por que não? Por que essa necessidade de estarmos em patamares diferentes, podemos estar todos juntos, de mãos dadas, um complementando de acordo com a necessidade, né, com a demanda ali presente. Bom, enfim, era só um compartilhar. Terei outros momentos e outras oportunidades assim que eu resolver o problema do áudio aqui. Um beijo, boa noite para todos. Por favor, resolva. Gente, eu acho que por hoje tá bom, né? Vamos terminar por aqui. Gratidão a todas as falas, a toda a clareza que se faz presente em todas as moradas do Pai. E até o próximo encontro. Namastê.